A 26 de junho de 2020, a Casa dos Representantes nos Estados Unidos votou em algo inédito. Passou um projeto de lei para criar o 51º Estado do país, dando a qualidade de Estado a Washington, D.C., a capital da União. The District of Columbia Statehood Bill, H.R. 51, is passed without objection. Motion to reconsider is laid upon the table. Cada membro da Casa dos Representantes representa cerca de 500.000 a 1 milhão de americanos. A população de Washington, D.C., 705.749 pessoas, são representadas por esta mulher, Eleanor Holmes Norton. Mas ela não pôde votar no projeto de lei. Ela é diferente de outros membros. Ela pode discursar no Congresso e pode propor leis, mas não pode votar nelas. Os americanos que vivem em territórios como Porto Rico ou Guam também são representados por delegados que não podem votar. Mas os americanos nestes territórios não pagam impostos federais. Os residentes de Washington pagam. Aliás, em média, um habitante de Washington, D.C. paga mais impostos federais do que qualquer outro estado. E eles não estão felizes com isso. E é por isso que lá há muitas matrículas com o lema Taxation Without Representation, ou Impostos sem representação. O Presidente Trump e o Senado, controlado pelos republicanos, prometeram bloquear este projeto de lei. Por isso esta votação foi quase só simbólica. Mas os residentes de Washington, D.C. são bem claros no que querem. Por isso, será que Washington, D.C. alguma vez vai ser um Estado? E será que devia? Nos Estados Unidos, o governo federal não é suposto estar dentro de um Estado. A Constituição afirma que o governo devia estar dentro de um Distrito Federal neutro, o que nós chamamos de Distrito de Colômbia ou DC. Mas desde a fundação do país, o Distrito de Colômbia transformou-se numa grande cidade. E desde 1960, o Congresso fez algumas concessões aos pedidos de representação de DC. Deu-lhes votos no colégio eleitoral durante as presidenciais, um membro não votante no Congresso e, finalmente, o direito de escolherem seu próprio governo local. Mas como o Congresso ainda controla o orçamento da cidade, passa muitas vezes por cima do governo local, que é outro dos motivos para os residentes quererem a qualidade de Estado. Como é uma cidade bastante grande, como muitas do seu tamanho no país, os seus valores vão contra aqueles dos republicanos conservadores. Nas presidenciais de 2016, apenas 4% votaram em Trump. O Congresso proíbe ainda aos residentes de Washington de receberem benefícios fiscais em coisas como abortos ou programas de mudanças de agulhas para reduzir o vírus HIV. Já tentaram acabar com as restrições de armas dentro da cidade e retirar os privilégios aos casamentos do mesmo sexo. E impediram a cidade de legalizar a marijuana. O plano de Holmes Norton transformaria o Distrito de Colômbia num estado chamado Douglas Commonwealth. Continuaria a haver um Distrito Federal à volta dos edifícios federais e do da Mall, mas as restantes 66 milhas quadradas de bairros e subúrbios transformariam-se no mais recente estado da União. Mas continuaria a ter uma população maior do que a de outros 2 estados e estaria ao nível de outros 4. Por isso, qual é o problema? Bem, representantes de outros estados têm muitas razões. The Founding Fathers did not intend for Washington, D.C. to be a state. There is no manufacturing. There is no mining or logging, or if there is, it is so tiny we can barely see it. I will never support this sham that is motivated by crass partisan political power, not a desire to let citizens of the District of Columbia vote on U.S. senators. Não é coincidência que muitos dos representantes que estão a falar são republicanos. O facto de Washington se transformar num Estado daria à cidade, e provavelmente aos democratas, mais um voto na Casa dos Representantes e 2 no Senado. O que significa que o verdadeiro obstáculo é a política. Nas décadas depois dos Estados Unidos da América serem fundados, muitos estados eram regularmente adicionados e sem grandes conflitos. Mas tudo mudou em 1818, quando o Missouri queria ser um estado. Nessa altura, o poder no Congresso estava bastante equilibrado entre os estados que permitiam a escravatura e os que não. O Missouri, que permitia a escravatura, ia destabilizar esse equilíbrio, algo que os representantes dos estados livres não queriam. Por isso, o Congresso chegou a um acordo. O Missouri seria adicionado ao mesmo tempo que o Maine, um estado livre. Um par, para manter o equilíbrio. Depois disso, os estados foram quase sempre adicionados aos pares. Arkansas, esclavagista, com Michigan, livre. Flórida, esclavagista, com Iowa, livre. Texas, esclavagista, com Wisconsin, livre. E esse sistema também tem sido utilizado para manter o equilíbrio entre os partidos políticos. O mais recente, sendo em 1959, quando o Hawaii, republicano, foi adicionado ao mesmo tempo que o Alaska, democrata. Neste momento, os democratas controlam uma casa do Congresso, enquanto os republicanos controlam outra, bem como a presidência. E enquanto isso se mantiver, é muito pouco provável que DC se torne um Estado. A última vez que o Congresso votou para dar a qualidade de Estado a Washington foi em 1993, quando os democratas tinham uma maioria muito mais forte do que hoje. O projeto de lei falhou, com 100 democratas a votarem contra.
2020 está a ser diferente. Em março, quando milhões de americanos perderam o emprego, o Congresso passou uma lei dando assistência financeira àqueles afetados, dando a cada estado pelo menos $1 bilhão. Mas Washington, que normalmente é tratado como um estado no que diz respeito a financiamento federal, foi tratado como um território americano e recebeu menos de metade disso. Em junho, quando os protestos contra a violência policial aumentavam em todo o país, a Guarda Nacional patrulhava várias partes da cidade. Esse tipo de ocupação seria ilegal em quase todos os estados, mas não em D.C. Neste momento, as pessoas que mandam no governo federal são contra Washington se tornar um estado. Mas basta uma eleição para mudar isso.